Se você morasse em Islip, Nova York, em 1987 e olhasse para o oceano, teria visto algo inexplicável. Uma enorme barca com 3.000 toneladas de lixo empilhado, flutuando no meio da água, fazendo nada. Por que ela estava lá? E como chegou lá? As respostas são mais loucas do que você poderia imaginar. Então, vem comigo em uma história selvagem de pânico nacional, conexões criminosas e muito lixo, enquanto a gente navega por alguns dos incidentes marítimos mais surpreendentes de todos os tempos. O barco para lugar nenhum. Antes de você entender o quão louca é a história do barco cheio de lixo preso no mar, a gente precisa de um pouco de contexto. Um contexto bem sujo. Cada americano produz cerca de 726 quilos de lixo por ano, o equivalente ao peso de um urso pardo. E vai por mim, você não ia querer isso apodrecendo no canto da sua casa. Mas querido, o que isso tem a ver com barco? Ô mãe, eu tô recém começando a explicar. No século XIX em Nova York não havia lixeiros. As pessoas simplesmente jogavam seu lixo nas sarjetas e a cidade era coberta por pilhas de comida apodrecida, móveis quebrados e até mesmo resíduos corporais. Um nojo. Cansados daquela sujeira com que tinham que conviver, os trabalhadores da cidade começaram a coletar o lixo e colocá-lo em aterros para ser queimado. Hoje em dia, uma enorme rede de 2.600 aterros sanitários lida com resíduos sólidos em todos os Estados Unidos. Você provavelmente nem percebe, porque a gestão de resíduos é uma indústria amplamente invisível. O caminhão vai, o caminhão vem. Mas pensar na sujeira que produzimos não é nada atraente. E é aí que a história maluca da Marlboro 4000 entra em cena. Em 1987, os aterros sanitários de Nova York estavam transbordando. Então o empreendedor iniciante Lowell Harrelson viu a sua chance de ganhar fama no ramo de energia. Quando o lixo se decompõe, ele produz gás metano, que pode ser aproveitado e transformado em energia. Harrelson estava tentando garantir uma carga de lixo para iniciar sua própria usina de energia, e Nova York estava literalmente transbordando disso. Então ele propôs um plano. Ele alugaria uma barca para transportar o lixo por um custo menor do que a cidade pagaria para enviá-lo para outro estado. Assim, Harrelson conseguia o lixo dele e a cidade teria uma limpeza barata. Todo mundo ia sair ganhando. Aliás, sabe quem também sai ganhando? Quem se inscreve aqui no canal. Essas pessoas ficam por dentro de todo o meu conteúdo incrível. Então clica aí nos botões de curtir e se inscrever. Mas voltando ao assunto, aqui as coisas começaram a ficar um pouco complicadas. Na época, toda a indústria de coleta de lixo de Nova York estava sob o controle da máfia. Mas o que esses mafiosos queriam com o lixo de todo mundo? Bom, durante o século XX, as cidades começaram a pagar empresas privadas para cuidar do lixo. Isso deu à máfia a chance de se envolver, explorar e limpar o seu próprio dinheiro sujo, enquanto coletavam a sujeira dos outros. Eu também suspeito que é mais fácil se livrar de provas dos seus crimes se o seu primo é o cara que dirige o caminhão do lixo. Enfim, Harrelson fez um acordo com Salvatore Avellino, um chefe da família criminosa Camorra, para obter 3.000 toneladas do melhor lixo dele. Após o acordado, o plano era carregar todo o lixo em uma grande barca, o Marlboro 4000, e alugar um rebocador para puxá-la de Islip, em Nova York, até Morehead City, na Carolina do Norte. Lá o gás metano seria processado. Fácil, né? Você vai ver. Em 22 de março de 1987, a barca partiu com a sua pilha de lixo de 6 metros de altura, com destino à Carolina do Norte. Harrelson esperava ir e voltar no fim de semana, pronto para outra remessa. Só que as coisas não saíram exatamente como planejado. 3.000 toneladas de lixo não são nada atraentes. Esse lixo repulsivo flutuava lentamente ao longo da costa, incomodando os olhos e narizes de quem chegava perto. As pessoas não estavam acostumadas a ver a feia realidade da sua existência suja e instantaneamente adotaram a atitude do não no meu quintal, se recusando a aceitar aquele monte de lixo flutuante. Um boato começou a circular de que alguém havia visto uma comadre de hospital usada entre o lixo. Agora, a Agência de Proteção Ambiental havia recentemente publicado novas regulamentações, dizendo que resíduos tóxicos não poderiam mais ser enviados para aterros sanitários. E eu diria que montanhas de sacos de lixo cheios de xixi e cocô são definitivamente resíduos tóxicos. Só que os boatos não passavam disso. Simplesmente boatos. Todo lixo era apenas o tipo de lixo normal que você ou eu jogaríamos fora. Seja pelos laços com a máfia ou pela pura repulsa de ver a sujeira que produzimos. Isso não se tem certeza. Mas a opinião pública foi influenciada pela mentira. As autoridades da Carolina do Norte
bloquearam a entrada da barca no porto porque o lixo não era adequado. De repente, 3.000 toneladas de lixo em decomposição ficaram encalhadas no mar. O rebocador atracou fora de Morehead City, enquanto Harrelson e companhia tentavam formular um plano B. Mas a rede de notícias local WRAL-TV recebeu uma dica sobre a sua localização. Eles sobrevoaram de helicóptero para ver a cena nojenta com os próprios olhos. E em 1º de abril, a repórter Susan Brozek, do Action 5 News, divulgou a história para uma audiência nacional. Telespectadores em suas casas por todo o país não conseguiam acreditar no que viam. Assim, a Carolina do Norte começou seus próprios procedimentos para afastar o Marlboro. Não no meu quintal. Tira esse negócio daqui. Originalmente, Harrelson fez um acordo com a Flórida para receber o lixo, mas quando a barca chegou ao porto, uma multidão de 10.000 pessoas havia se reunido para protestar contra a chegada. Então, após uma mudança de curso, a barca seguiu para Louisiana, mas eles também recusaram o lixo. O Alabama também disse não, o Mississippi também. Onde quer que o barco fosse, as pessoas se manifestavam contra ele. Alguns dizem que a barca chegou até o México, Belize e as Bahamas, mas o próprio Harrelson nega ter tentado enviar o lixo para outro país. Ainda assim, isso não impediu o México de mobilizar sua marinha com bloqueio. Isso mesmo, a marinha. Para evitar mais prejuízos, Harrelson ordenou que o barco voltasse para Nova York, esperando atracar perto do Queens. Mas a presidente do bairro, Claire Shulman, tinha algo a dizer sobre isso. Ela emitiu uma ordem de restrição temporária contra a barca para manter o lixo no mar. E foi exatamente o que aconteceu. A cada dia que passava, o lixo apodrecia um pouco mais, o que significava que o cheiro e a aparência pioravam. E o pior de tudo era que Harrelson estava perdendo aquele precioso gás metano, que era dinheiro saindo diretamente do bolso dele. Mas aparentemente não havia nada que ele pudesse fazer. O Marlboro e sua carga ficaram à deriva perto do Brooklyn até julho, 5 meses após a sua viagem inicial. Finalmente, após uma longa e dolorosa negociação, foi acordado que o lixo poderia ser incinerado no Brooklyn. O trabalho foi feito e as 430 toneladas de cinzas produzidas pela incineração foram então carregadas em caminhões e transportadas de volta para Islip. Peraí, quer dizer que 3.000 toneladas de lixo passaram 5 meses navegando pela costa leste, viajando cerca de 9.656 quilômetros só para acabar exatamente onde começou? Sim, é exatamente isso que eu tô dizendo. A questão é que não havia nada de errado com o lixo ou com o que Harrelson estava fazendo. Na verdade, ele estava fazendo algo certo, mas a barca se tornou um símbolo estranho dos problemas dos Estados Unidos com lixo. Todos nós produzimos lixo, mas queremos que outra pessoa seja responsável por limpar nossa bagunça. O lixo não era o problema era o povo. Não o povo de agora, mas a versão do povo no final dos anos 80. Depois do incidente do Marlboro, os noticiários começaram a divulgar histórias de que os Estados Unidos estavam ficando sem espaço para aterros e que as pilhas gigantes de lixo poderiam se tornar um novo normal. Só que isso não era verdade. A Agência de Proteção Ambiental havia acabado de mudar as regras sobre aterros. Agora, todos os aterros tinham que forrar o fundo com plástico para evitar que o vazamento de resíduos em decomposição contaminasse os suprimentos de água. Mas muitos lixões de cidades pequenas não estavam em conformidade, então não podiam mais aceitar lixo legalmente. Mas isso não significava que o espaço estava acabando. Harrelson nunca falou oficialmente sobre o quanto o desastre do Marlboro deixou no prejuízo. E quem pode culpá-lo? O pobre homem já tinha sofrido humilhação demais. Se fosse comigo, o número de zeros ia me fazer segurar o choro. Mas nem tudo foi má notícia. Nos anos seguintes, houve um nível sem precedentes de discussão pública sobre o descarte de resíduos. E é bem provável que o Marlboro tenha desempenhado um papel significativo no aumento das taxas de reciclagem a partir do final dos anos 80. Claro, Harrelson saiu envergonhado, mas pelo menos algo de bom saiu disso, né? Bom, isso pode ser debatido. Avançando para os dias de hoje, 7 vezes o volume de lixo do Marlboro sai de Nova York todos os dias. Isso equivale a quase 50 por semana. Então, alguma coisa realmente mudou? Claro, muitos de nós estamos muito mais conscientes sobre o lixo e o que fazemos ao planeta, mas não parece ter feito nada para conter o fluxo constante de resíduos que a gente continua a produzir. O que você acha? A nossa relação com a sujeira que produzimos se tornou mais invisível ou não há problema algum? Deixa a sua opinião aí nos comentários. No fim das contas, eu acho que eu não sei muito bem como eu me sinto em relação ao Marlboro, mas eu trago aqui outros desastres marítimos que são verdadeiros shows de horror. Quer dar uma olhada? Mas que pergunta, é claro que você quer, né? Então vamos lá. Ameaça tripla.
Às vezes, quando eu me sinto mal, eu fico deitado na cama pensando em todos os erros que eu cometi na vida. Como aquela vez em que eu vomitei no meu par no baile de formatura do ensino médio. Sério, desculpa, Jéssica. Mas apesar de todos os meus erros, eu nunca cometi um tão grande quanto o do MV Tricolor. Esse navio de 190 metros estava viajando de Zeebrugge, na Bélgica, para Southampton, no Reino Unido, em 14 de dezembro de 2002, transportando cerca de 3.000 carros de luxo, quando colidiu com outro cargueiro, o Cariba. Supostamente, o acidente foi causado por um erro envolvendo um terceiro navio, o MV Clary, que forçou os dois navios a colidirem. O Cariba não foi muito danificado e conseguiu retornar ao porto. E eu sei que você está pensando, isso parece bem ruim, mas não foi nada comparado ao Tricolor, que afundou no local da colisão e ficou completamente submerso em uma das rotas de navegação mais movimentadas do mundo. Que azar! Agora, afundar um navio de 190 metros e perder 30 milhões de dólares em carros já seria embaraçoso, mas sabe o que poderia ser ainda pior? Colidir com um navio que já estava afundado 2 vezes. Sim, apenas 2 dias após o acidente, outro cargueiro, o Nicola, navegou direto para o local do naufrágio. O Nicola ficou preso em cima do navio e teve que esperar a maré subir para se libertar. Então, em 1º de janeiro, mais um navio, o The Vic, colidiu com o MV Tricolor. A tripulação não prestou atenção aos avisos da Marinha Francesa e, como resultado, também ficou presa em cima do navio. Só que o The Vic carregava 77.000 toneladas de óleo altamente inflamável. Essa não. Milagrosamente, eles conseguiram se libertar sem incidentes e nenhum óleo foi derramado. Mas poderia ter sido muito pior. Como se essa situação já não fosse ridícula o suficiente, em 22 de janeiro, um rebocador de salvamento enviado para ajudar o Tricolor acidentalmente atingiu uma válvula de segurança no navio, causando um grande derramamento de óleo. Sério, quem é que colocou essa equipe no comando? Essa é uma das operações mais incompetentes que eu já ouvi falar. Em pouco mais de um mês, 3 navios colidiram com o Tricolor, e o barco que deveria ajudar simplesmente despejou óleo em outro lugar. Que catástrofe! Você quer saber quanto isso custou, né? Bom, se 38 milhões de dólares em carga perdida não fosse ruim o suficiente, houve também o custo de uma operação de resgate de 2 anos para remover o navio, os danos causados a 3 outros navios, a limpeza do derramamento de óleo e os atrasos causados na rota de navegação. O custo total da operação nunca foi divulgado, porque, convenhamos, eles já estavam suficientemente envergonhados. Então a gente não sabe o valor exato, mas considerando tudo, eu não ia ficar surpreso se esse valor tivesse ultrapassado centenas de milhões. Agora eu entendo porque que a minha mãe sempre falava para olhar para os 2 lados antes de atravessar uma via marítima movimentada. Colisão catastrófica. Então, o MV Tricolor escapou com apenas um pequeno derramamento de óleo. Mas o que acontece quando derramamentos de óleo dão terrivelmente errado? Bom, é aí que entra o Amoco Cadiz. Em 16 de março de 1978, enquanto transportava mais de 220 milhões de litros de petróleo bruto leve da Arábia Saudita para Roterdã, na Holanda, o navio enfrentou problemas perto das rochas de Portsall, próximo à Bretanha, na França. O mar estava agitado e uma onda gigante atingiu o leme do navio, fazendo com que ele perdesse completamente o controle. Agora, você poderia pensar que conseguir lidar com o oceano é uma das funções básicas de um navio, e na maioria dos casos é, mas a companhia petrolífera americana Amoco, que era a dona do navio, economizou em reparos essenciais. Os parafusos rosqueados no leme se desgastaram e já não eram adequados, deixando o Amoco Cadiz à mercê do mar, mas isso foi só o começo dos problemas. 12 horas após a perda de controle da direção, o navio encalhou, permitindo que a água invadisse a casa de máquinas, inundando completamente. Isso rasgou violentamente o casco em 2 e milhões de litros de petróleo começaram a vazar. O mar ainda estava agitado, o que impediu que o derramamento fosse contido, e o óleo começou a se espalhar por uma área enorme. Em pouco tempo, mais de 72 quilômetros da costa francesa estavam cobertos por uma camada espessa de óleo. Mais de 20.000 aves morreram, e a vida marinha local foi devastada. Na época, foi o maior derramamento de óleo já registrado. Embora os barcos de reboque tenham respondido rapidamente ao desastre, as péssimas condições climáticas tornaram impossível conectar um cabo de reboque ao Cadiz. Por causa disso, o navio se partiu ao meio e cada parte começou a derivar em direções quase opostas. Demorou 2 semanas inteiras para que uma decisão fosse tomada sobre o que fazer com o navio, e no final, algo drástico foi decidido. Não vendo outra escolha, a marinha foi convocada para destruir e afundar o navio, lançando cargas de profundidade sobre ele a partir de helicópteros. Mais de 1.900 quilos de
explosivos foram detonados a 8 metros abaixo da superfície e o Amoco Cadiz afundou apenas 15 minutos depois. Que desastre! Então, quanto é que isso aí custou? Bom, descontando os danos irreversíveis à vida marinha local e à biodiversidade, que são incalculáveis, um juiz federal dos Estados Unidos ordenou que a Amoco Oil Corporation pagasse 85,2 milhões de dólares em multas, 45 milhões para cobrir os custos do derramamento e 39 milhões em juros pelos danos causados. Mas calma lá que ainda não acabou. Segundo estimativas feitas em 1978, o desastre do Amoco Cadiz provavelmente causou 250 milhões de dólares em danos às pescarias e instalações turísticas. Isso é $1/4 bilhão. Mas o governo francês mais tarde alegou que os danos e a operação de limpeza custaram bem mais, o valor impressionante de 1,6 bilhão de dólares. Desse valor, a Amoco concordou em pagar apenas 230 milhões de dólares em 1992, pela sua responsabilidade negligente em causar esse terrível desastre. Então parece que saiu bem barato para eles. O que você acha? Eles deveriam ter pago a multa integral ou já foram punidos o suficiente? Comenta aí que eu quero saber. Fortuna em chamas. Sabe o que eu mais gosto sobre estar na água? É que não tem como o fogo me alcançar. Eu fico seguro na minha pequena ilha flutuante. Bom, na verdade não totalmente seguro. Em 21 de março de 2006, o MV Hyundai Fortune estava navegando pelo Golfo de Aden, a pouco menos de 100 km ao sul do Iêmen. De repente, a tripulação foi surpreendida pelo som de uma explosão feroz abaixo do convés. Ninguém sabia de onde tinha vindo ou qual a causa, mas as chamas subsequentes começaram a se espalhar pela popa do navio a uma velocidade alarmante. Apesar dos seus melhores esforços para conter o fogo, os 27 membros da tripulação foram forçados a abandonar o navio e foram resgatados por uma fragata holandesa, que por sorte estava nas proximidades. E ainda bem, o incêndio continuou a devastar o navio, até que encontrou, adivinha só, vários containers de fogos de artifício no convés. Bom, aí foi um caos completo. O navio devastado queimou por vários dias, e as chamas destruíram a casa de máquinas, que foi inundada devido aos danos. Parecia tudo perdido, até que os barcos de combate a incêndios chegaram em 23 de março e conseguiram conter aquele inferno. Depois que o incêndio foi controlado, o navio foi rebocado para o Omã para avaliar a extensão dos danos. Aproximadamente 1/3 dos containers foram destruídos pelo incêndio e muitos outros se perderam no mar. Além disso, depois que o motor falhou, a energia do navio também foi interrompida. Então todos os produtos refrigerados também foram arruinados, mesmo sem sequer serem tocados pelo fogo. Para colocar cereja no topo desse bolo, aproximadamente 1/10 da carga não tinha seguro. Eita, mas o que de fato causou essa explosão misteriosa? Bom, uma investigação subsequente revelou que um container não declarado, contendo fluidos de limpeza à base de petróleo, estava armazenado perto da casa de máquinas. O calor do motor provavelmente aqueceu o fluido até um ponto crítico, até que ele explodiu. Quem estava transportando provavelmente não quis declarar para não pagar a taxa adicional de manuseio de produtos químicos perigosos. E, bom, esse atalho realmente saiu bem caro. O custo combinado para os reparos do navio e a carga perdida foi estimado em cerca de 800 milhões de dólares. Mas o navio foi reparado com sucesso e continuou a operar como transportador de contêineres até 2018. Aí sim, como é legal um final feliz. Bom, tenho certeza de que as contas bancárias deles não ficaram felizes. Mas vamos lá, né? Celebrar as pequenas vitórias quando a gente pode. Conforto só no nome. Quando eu viajo, eu gosto de viajar com conforto. Eu pego meu travesseiro, meu cobertor, minhas calças de moletom e eu nem levo aquelas manchadas de molho. Não faça perguntas. Mas se tem um conforto que eu evitaria a todo custo é o MOL Comfort, com mais de 300 metros de comprimento. Esse navio de containers era um verdadeiro gigante. Em 17 de junho de 2013, ele estava cruzando o Oceano Índico de Singapura para a Arábia Saudita, quando foi pego por um mau tempo, a cerca de 320 quilômetros da costa do Iêmen. Mas é só uma tempestade. Um navio consegue lidar com isso, certo? Errado. A tempestade foi tão forte que abriu uma grande rachadura no meio do casco e partiu o navio ao meio. E como é de se compreender, a tripulação deu no pé e abandonou o navio. Com certeza, né? O que eles deveriam fazer? Ficar e tentar colar as partes? Sem chance, né? Felizmente, eles escaparam ilesos e tudo que pôde ser feito foi contatar uma equipe de resgate para salvar o que fosse possível. Por algum milagre, as duas metades de 150 metros ficaram flutuando e começaram
começaram a derivar em direção nordeste, mas as boas notícias não duraram muito. Em 24 de junho, barcos de reboque chegaram ao local para levar a proa a um local seguro, mas apenas 2 dias depois, a água começou a entrar na popa do navio. No dia seguinte, a popa afundou rapidamente a uma profundidade de quase 4.000 metros, levando cerca de 1.700 contêineres com ela. Incrivelmente, nenhuma das 1.500 toneladas de combustível a bordo vazou. Caso contrário, tudo teria sido muito pior. Mas avançando para 6 de julho, as coisas foram de mal a pior. Um incêndio irrompeu na parte traseira da seção da proa, e devido ao mau tempo, a equipe de resgate não conseguiu controlar as chamas. O incêndio continuou por 4 dias, destruindo a maioria dos 2.400 contêineres a bordo. E o que é mais frustrante é que a causa nunca foi determinada de maneira adequada, porque a seção da proa também afundou na noite seguinte, dessa vez a quase 3.000 metros, levando a carga restante e mais 1.750 toneladas de combustível com ela. A perda de todos os 4.293 contêineres a bordo é o maior número de contêineres perdidos em um único evento até hoje. Então, como você pode imaginar, todo o desastre custou uma fortuna. As seguradoras tiveram que desembolsar entre 300 e 400 milhões de dólares em sinistros por cargas perdidas. Além disso, o operador do navio, a Mitsui O.S.K. Lines, havia segurado o casco e as máquinas do MOL Comfort por impressionantes 66 milhões de dólares. Mas isso é só o começo. O MOL Comfort não era o único navio desse tipo. 6 embarcações irmãs estavam em uso, construídas ao mesmo tempo e com as mesmas especificações. Se medidas não fossem tomadas rapidamente, isso poderia ser um problema ainda maior. Felizmente, todas as 6 foram chamadas de volta e retiradas de serviço, enquanto um importante trabalho de atualização foi realizado para reforçar o casco e garantir que outro desastre como esse nunca acontecesse de novo. Só que mais trabalho significa mais dinheiro, não apenas no custo das melhorias, mas também no dinheiro perdido por elas estarem fora de serviço. O único ponto positivo é que ninguém se feriu. E eu não sei vocês, mas depois de ver tudo isso, eu vou manter os meus pés bem firmes na terra por um bom tempo. Esse negócio de água me deixou bem assustado. E com isso, chega de naufrágios por hoje. Já vi que eu vou ter pesadelo com o navio a noite toda. Qual desses desastres marítimos mais te chocou? Não esquece de me contar nos comentários. Até a próxima e obrigado por assistir.